Boa tarde, meus amigos do portal Rubem Gonzalez. Hoje sou eu, Cláudio Pacheco, que estou aqui começando aí o primeiro programa que a gente vai começar a tocar agora, que é Religião e Política 01. Esse é o 01. Então a gente vai tratar desse tema, dessa mistura complexa que envolve a religião e a política, e a gente vai aí procurar descobrir juntos, né? Como eu já falei, eu não vim aqui ensinar nada para vocês, eu vim trocar a experiência daquilo que eu aprendi e também receber o que vocês têm para me passar. Vocês já têm me ajudado bastante com os comentários. Eu vou começar aqui esclarecendo uma pergunta aí de um seguidor nosso, querido, aí, que colocou assim, quando eu falei, né, eu me identifiquei, eu expliquei para todos, né, eu vou falar mais pelo lado do espiritismo, que é a minha crença, onde eu fui criado, fui fundamentado dentro do espiritismo, e aos 14, 15 anos eu descobri a Umbanda, me apaixonei pela Umbanda e escolhi essa religião maravilhosa que é a Umbanda como a minha religião, né, preferida, para eu poder exercitar a minha fé na maneira como eu acredito. E isso também não me impede de vez em quando ir a um centro kardecista. Muita gente diz que não é correto falar kardecista, porque a obra não é de Kardec, é dos espíritos, mas assim, eu vou pedir licença a esse academicismo aí, porque eu vou falar kardecismo, que é para as pessoas entenderem com mais clareza a diferença quando eu estiver falando, me referindo à doutrina de Kardec e ao espiritualismo, como alguns chamam, né, que é a questão da Umbanda. E que eu até respondi no comentário, esse amigo aí, é o seguinte, ele falou: Cláudio, você falou errado, você falou que você é espírita, você é espiritualista, porque você é umbandista. E espírita é quem é espírita de acreditar no espiritismo, né, na obra decodificada por Kardec. Aí eu até respondi a esse camarada, falei: não, eu sei disso. Acho que você que também não entendeu a minha colocação. É porque algumas pessoas se espantam com isso. Eu expliquei para ele, mas é porque eu sou espírita, porque eu acredito e pratico também a leitura e o estudo da obra decodificada por Kardec, a obra dos espíritos, e eu entendo ela de fundamental importância como uma fundação doutrinária para a Umbanda. E eu vejo com total compatibilidade as duas religiões, acredito nas duas e sigo as duas. É óbvio que, por uma questão pessoal, eu me afino mais com a prática da Umbanda do que com a do kardecismo. Então, estou esclarecendo isso aqui, porque para muitas pessoas, esse amigo até colocou, Cláudio, mas tem que explicar bem, porque as pessoas confundem muito. E realmente, confundem muito, mas infelizmente as coisas, elas são mais simples do que parece, e muitas vezes elas são fragmentadas propositalmente para impedir que haja uma união e para que nasça ali um grupo de coalizão, um grupo que some forças para se sustentar e para defender ali, na verdade, os seus interesses. Isso a gente vê agora acontecendo o oposto em relação às igrejas evangélicas neopentecostais. Eu falei isso no vídeo anterior aqui. Agora a gente está numa situação, nós chegamos agora a ter um presidente da República com a bandeira evangélica, apoiado pela bancada da Bíblia, uma bancada que vem crescendo muito ao longo dos anos, da última década principalmente. E hoje nós temos os evangélicos ocupando vários programas, até várias emissoras até de TV, com aqueles programas mostrando culto ao vivo, como é a palavra o R.R. Soares, tem o Edir Macedo, tem o Valdomiro, tem um monte. Então eu queria frisar para vocês a importância, mais uma vez, eu já falo isso muito aqui no vídeo que eu trato só da política, e eu vou falar isso também aqui. A comunicação, ela é o principal instrumento de poder de ambas as correntes, tanto da religião quanto da política. E é lamentável que muitos de nós ainda não tenham percebido isso. Eu falei também aqui no vídeo anterior da relação ao tempo. O nosso tempo, ele é consumido, ele é roubado o tempo todo, para que a gente desvie o nosso foco para aquilo que não merece a mínima atenção
e deixe passar despercebido aquilo que é de fundamental importância, principalmente para aqueles que estão sacaneando a gente, fudendo com a nossa vida, essa é a palavra. Tem um exemplo claro aqui agora, que a gente está vendo, os chiliques da esquerda identitária aqui do nosso país, que virou um escracho, dá até vergonha de se dizer de esquerda aqui no Brasil, por causa dessa galera, os faniquitos chiliques dessa turma, porque a mulher lá dos direitos humanos, lá do Bolsonaro, disse que agora o homem tem que usar azul, mulher tem que usar rosa, e você quer, bababá. Olha lá, que absurdo. Cara, olha só, isso aí é mais uma vez um show de mágica. Eu até coloquei isso no Facebook num comentário. É atrair a atenção de todos para aquilo que não tem a menor importância ou relevância, para deixar para lá aquilo que é de fundamental importância, que era o que a gente devia estar discutindo sobre isso. Por exemplo, a questão de tocar aí a privatização da Eletrobras. O ministro do Bolsonaro já mandou tocar para frente, adiante a privatização, enfim. Que alguma galera aí estava até com esperança desse cara ser um pouco mais nacionalista, da Minas Energia, né? E de segurar isso aí. Enfim, o cara já mandou vender. Isso é o que dizem também, né? Eu não li o artigo, eu não vou nem falar que isso o cara mandou mesmo vender. Eu não vou. Isso foi só uma maneira de explicar para vocês como é que a comunicação faz com que as pessoas prestem atenção numa coisinha lá que não tem a devida importância que as mídias dão, que grupos patrocinados ligados a essas ONGs aí, eles são patrocinados para isso, para atrair atenção para essa galera. Vocês podem observar que vai ter aí, de agora para frente, movimentos patrocinados dessa galera LGBT, de movimento negro, movimento favela, movimento não sei o que. Vocês podem ter certeza que vai ter grandes manifestações dessa galera aí, com aqueles outdoor maravilhosos, com produção, com dancinha, o caralho, vai ter tudo isso. Figurinos maravilhosos, aquelas coisas com cobertura midiática. Porque isso o Rubão explicou agora, aqui no vídeo de ontem, se eu não me engano, que ele até falou isso, cara. Isso aí é simples, isso aí é a galera, é o cara que é dono dos dois principais maiores times que disputam o campeonato. Essa mesma galera injeta grana no campo da esquerda, que é defensora dessa bandeira, dessa causa identitária, e injeta também dinheiro na turma da gangue aí que quer privatizar o Brasil e vender a porra toda. E que também leva dinheiro pra caramba com essa questão das igrejas, com as facilitações, isenções de impostos, etc e tal. Então esses caras atiram para tudo que é lado. Então a função dessa galera é trazer pro ringue o PT e o PSOL, porque são fáceis de bater, apanham, que é uma beleza, e fica tudo por isso mesmo, que foi isso que aconteceu recentemente, está comprovado, não precisa nem entrar muito nesse mérito. Então eles chamam o PT pro ringue, e o PSOL também, com essa causa identitária ridícula, escrota, que na verdade eu ataco mesmo, porque eu acho um absurdo a gente ficar perdendo tempo defendendo o direito de uma tribo ou de outra, sendo que todos os nossos direitos, o direito de todo mundo, está sendo destruído. Os bens que são nossos, dos brasileiros, estão indo embora. E nego tá discutindo o direito do outro, usar rosinho, caralho, puta que pariu, irmão. Não tem paciência para isso. A gente não tem mais tempo para perder com essa porra, não. Então, assim, essa questão que eu estou tratando aqui do foco da religião com a comunicação e a política, vocês podem ver que esses caras estão construindo um verdadeiro império. Agora chegaram na presidência da República. O nego tá falando, porra, vai ter um governo teocrático e o cacete a quatro. Olha só, o fato é o seguinte, sem terror, tá? Vamos colocar aqui os resultados, o que aconteceu com cada segmento desse. Eu estava falando aqui o seguinte, a parte de comunicação ela é fundamental para ambos os projetos, tanto para o político como para o religioso. O que comprova o que eu estou dizendo foi um investimento desde o início que essa turma, os evangélicos neopentecostais, fizeram. Pode pegar a história do Edir Macedo, se quiser ver lá do início. O Edir Macedo, eu conheci gente que trabalhou no IBGE, e conheci gente que trabalhou com ele no período, que ele era funcionário do IBGE, se eu não me engano. E ele disse, olha, eu vou abrir um negócio e eu vou ficar rico, quem quiser vem comigo. Parece que teve uns 3 lá que foram. E o cara simplesmente alugou lá por um galpão, sei lá o que for, uma garagem, e começou a pregar a palavra.
de Deus, o cara era um mestre da comunicação, o cara é bom de comunicação. E começou, juntou gente pra cacete, e ele arrecadando dinheiro, pedindo dinheiro para levar a palavra, para aumentar o galpão, para comprar cadeira, aquela conversa fiada, e aí vai. Aí foi chegando mais gente, o cara daqui a pouco fez o quê? Ele comprou, acho que 10 minutos do programa da Rádio Nacional. Eu não vou lembrar detalhes aqui, gente. Se eu errar uma coisa ou outra, não liga não, porque eu não vou ficar colocando foco no detalhezinho, na data de qual foi a rádio. Essas coisas eu vou falar assim meio en passant, porque senão o vídeo fica muito detalhado e perde a sua essência. O fato é o seguinte, é dar importância devida à questão da comunicação, de como ela serve para o bem e para o mal, tanto no ambiente da política quanto no ambiente religioso. E como ela, aliada à política, pode influenciar na religião, e como ela, aliada à religião, pode influenciar também no campo da política. Ou seja, a comunicação, como eu já disse várias vezes aqui em alguns outros vídeos, eu vou dizer de novo, a comunicação não é o quarto poder, como tem até um livro do Paulo Henrique Amorim, se eu não me engano. Na minha opinião, a comunicação é o primeiro poder. É o mais importante de todos. Então, o Edir Macedo, voltando àquela história, ele abriu isso, comprou 10 minutos da Rádio Nacional, depois com a fama do programa dele, já que ele estava na Rádio Nacional, ainda que fosse pouco tempo, 10 minutos, depois quando ele chegou para abrir o galpão dele, já não tinha mais 60 pessoas, tinha 400, aí começa o negócio. Então, em vez de ele arrecadar, vamos supor, R$1.000 por dia, ele já passou a arrecadar 6.000, estou dando exemplo aqui por alto. E aí começou o crescimento da Igreja Universal. Ou seja, acompanhem a trajetória de como esse cara fez para conseguir crescer e se espalhar até em alguns países com a igreja. E eles focam muito na questão do lado material, misturando tanto o sacrifício ali do fiel, né? Em relação aos bens materiais, ele tem que dar tudo que ele tem para ele poder receber de Deus. O cara acredita naquilo, ele é motivado a fazer aquilo, e ele fazendo naquilo com a fé que ele tem, acreditando como ele acredita, muitas vezes ele realmente tem um retorno. Que já dizia aí, né, cara, há muitos anos falam isso, né? O universo conspira a nosso favor quando a gente quer alguma coisa e busca, tem fé, tem determinação e vontade, acredita, vai atrás, a gente consegue. Muitas vezes sim, outras vezes não. Isso depende, mas de fato a fé, ela é um instrumento poderoso que faz a gente conquistar muitas coisas, sim. Só que isso não é um privilégio da Universal, muito pelo contrário. Isso acontece em quase todas as religiões. Como eu já falei aqui no outro vídeo, cara, onde você tiver a serviço de Deus, a serviço de fazer o bem ao próximo, Deus está ali. Você está do lado certo da história. Se o teu objetivo for de fuder com os outros, sacanear os outros, tirar proveito dos outros, tomar o dinheiro dos outros para construir um império para si, a tua fatura vai chegar um dia. Não tenha dúvida, né? Dessa justiça aqui ninguém escapa, né? Então, isso é um fato. Desculpe. Então essa parte da comunicação, vocês notem como ele cresceu. Ele construiu um império midiático. A Record é a segunda maior emissora, segunda ou terceira, não sei, acho que já passou a Bandeirantes, né, se eu não me engano, eu não acompanho muito isso. Mas, ou seja, olha como esses caras cresceram, né? E hoje chegaram à presidência da República através do Bolsonaro, alinhado com aquela turma toda ali. Magno Malta, Malafaia, também tá tudo junto, bancada da Bíblia. Então, beleza, eu mostrei para vocês como esses caras investiram e investem até hoje maciçamente em comunicação. Houve as denúncias na questão do Bolsonaro em relação ao pacote de WhatsApp, as empresas contratadas, dinheiro de Caixa 2 envolvendo isso. Enfim, mais uma vez a questão da comunicação. E notem que eles valorizam muito ali o canal de comunicação tradicional, que ele é um canal emissor de mensagens. Ele não é receptor. Então, recebe quando? Quando o cara telefona, aparece lá e bota no ar a gravação? Sim, mas aquilo ali o cara botou no ar, o cara escolheu o que ele ia botar. Ao vivo, o que você tem ao vivo? Alguma coisa ou outra, enfim. Mas o canal, ele é um canal emissor. Quando você tem um canal que emite mensagens do jeito que você quer, como você quer, e que emite a mensagem que você quer, para quem você quer, do jeito que você quer, então você tem um poder de emitir mensagem para milhões de pessoas, e você não precisa receber mensagem nenhuma delas, você só emite.
ou seja, você forma opinião, você forma conceitos, você pauta o conteúdo do que você está colocando, da maneira que você quer colocar, da maneira que você quer que as pessoas vejam, a maneira que mostra o cenário, a seleção das matérias, ou seja, isso é um poder muito grande. Por isso a Globo tem esse poder nefasto, que é a porta-voz do Satanás, essa porra dessa emissora do inferno. Esses caras têm esse poder muito grande, que sempre tiveram, de destruir todos os interesses do povo trabalhador, do povo brasileiro, e usam uma espécie de máscara como se fossem aqueles que trazem o entretenimento, as novelas, aqueles documentários, aquelas coisas bacanas para o povo. Só que muitas vezes a gente não questiona que essa dieta cultural que nos é imposta, ela é proposital, ela não é por acaso. Eu peço para vocês que façam o seguinte: podem abrir a grade de programação tanto da Record como da Globo, procurem lá o que vocês acham ali dentro daquela programação da TV aberta, o que tem ali de realmente importante, relevante para a formação do caráter do ser humano, em nível de conhecimento, o que aquilo tem para agregar para nós nos melhorarmos na nossa evolução, na nossa caminhada que a gente tem aqui nessa vida. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito pouca coisa. Vai ter lá Big Brother, esquenta, novela, que mostra, cada hora mostra umas putaria pior do que agora, até na Malhação tá tendo. Um jornal completamente manipulado. Então assim, é o que eu falo, a comunicação ela já vem toda corrompida, moldada e preparada para nos manipular. E infelizmente muitos de nós continuam mordendo essa porra dessas iscas que esses caras jogam para nós. No caso do espiritismo com a Umbanda, a gente falhou muito e continua falhando gravemente. Vocês podem ver que desses segmentos evangélicos neopentecostais, você não costuma ver um falando mal do outro. É difícil. Um pode ter até uma opinião que não bate com a outra. Você vê que tem a diferença realmente dos evangélicos que são da Igreja Batista, dos que são adventistas do sétimo dia, dos que são da Universal, dos que são várias outras que eu esqueci até o nome aí. Enfim, você tem os segmentos, mas dificilmente você vê um falando mal do outro, porque eles entendem que assim, eles não podem atacar uns aos outros. E o que a gente vê no campo do espiritismo, que uma coisa curiosa também que merece destaque, é vocês entenderem. Vocês já pararam para observar por que o espiritismo é a religião oficialmente escolhida como a principal inimiga do evangélico neopentecostal? Vocês podem ver até os fenômenos que existem na igreja, incorporação de tirar Exu, pombagira das pessoas, até os nomes que eles usam para as atividades dele, eles puxam da Umbanda, da tradicional macumba brasileira, né? Sessão do descarrego. Aí tem um programa lá, a pessoa traz uma peça de roupa da pessoa que está com problema. Enfim, é tudo muito parecido. Eles misturam, eles sequestram até essa linguagem para atrair as pessoas mais simples. Só que a diferença é gritante em relação à questão da comunicação, que desde 1941, quando fizeram a primeira conferência da União Espírita de Umbanda do Brasil, é que estão tentando formar um grupo bem forte, que pudesse ali se unir para defender tanto o direito da prática a Umbanda, que na época era até considerada crime, por isso que ela se juntou com o espiritismo num determinado período. Nessa conferência, inclusive, que houve em 1941, a Umbanda ela caminhou junto com o espiritismo, e a Umbanda inclusive aceitou usar como fundação doutrinária toda a obra decodificada por Kardec. Então a Umbanda e o espiritismo se juntaram nesse período, mas depois acabaram que se separaram. Por quê? Por conta da influência das religiões de matriz africana, com os seus rituais, que não aceitavam nem participar da federação,
por conta da retaliação que o espiritismo principalmente fazia em relação a certas práticas, até envolvendo sacrifícios de animais, etc., que eles não concordavam e não aceitavam fazer parte de uma mesma federação com terreiros que praticavam a religião dessa forma. Então, alguns dizem até que houve uma corrupção da finalidade da Umbanda por conta desses cultos de matriz africana, ligados ao candomblé. O fato, minha gente, é o seguinte: hoje você tem, sei lá, cara, quantos tipos de Umbanda que existem. Tem Umbanda homolocô, Umbanda esotérico, Umbanda iniciática, Umbanda sagrada, Umbanda não sei o que lá. E você tem o espiritismo, tem ali a sua organização, a Federação Espírita e tal, tem lá as suas obras, eles têm os critérios deles, os centros lá credenciados. O espiritismo ele já é até mais organizado em relação a isso. E a Umbanda, que cresceu de uma forma assustadoramente rápida, mas sem consistência e com um projeto zero de comunicação. Que isso fez com que a gente estivesse hoje nessa situação lamentável, em que eu mesmo, por incrível que pareça, eu já tive experiências em determinados centros de Umbanda que eu passei, em que eu assisti com os meus próprios olhos essa influência nociva em relação ao sequestro da finalidade da religião, da Umbanda, pelo culto aos orixás, ao candomblé, como se esse fosse o principal, como se essa fosse a principal finalidade da Umbanda. Minha gente, é o seguinte: a finalidade da Umbanda, quem diz, você quer saber qual é a finalidade da Umbanda, você vai ouvir o Zélio Fernandino de Moraes, que é o pai da Umbanda, que foi o cara que criou a Umbanda. A Umbanda nasceu dentro da Federação Espírita de Niterói, em 15 de novembro de 1908. Então, houve o Zélio de Moraes falando como é que foi esse processo e para que surgiu a Umbanda. A Umbanda surgiu para que os índios, os espíritos dos índios e dos negros que foram escravos, os índios que foram dizimados, para que eles pudessem trabalhar e levar sua mensagem muito rica e muito valiosa, tanto no campo da cura como da experiência de vida, para que auxiliasse os irmãos aqui na Terra a caminharem pelo caminho do bem. Então a Umbanda foi criada para isso. A Umbanda não foi criada para cultuar o orixá, para botar comida para o santo, para nada disso não. Eu respeito o terreiro de Umbanda que trabalha com essa linha. Mas, veja bem, a finalidade da Umbanda não pode ser corrompida. Então, essa dificuldade de entendimento entre os diversos segmentos que existem, tanto de Umbanda quanto do Espiritismo, que acabou se separando da Umbanda por conta dessa questão que envolvia os cultos de matriz africana, que também se incorporaram dentro da Umbanda. O que aconteceu? Mais divisão do que união. Então, por isso que hoje a gente vive nessa merda. Hoje é difícil se você for num centro de Umbanda, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? A caridade é o principal, é o propósito primordial da Umbanda. Então, se você vai a um centro, e seja qual for o centro, se alguém te cobra alguma coisa, sai fora, que isso é furada. Porque no próprio Espiritismo está escrito: fora da caridade não há salvação. Então, assim, você não tem muito o que diferenciar um pastor que é treinado para sugar tudo que ele pode de bens materiais das pessoas, para injetar essa grana dentro da igreja, fortalecendo o projeto da igreja. Você não tem como diferenciar muito um pastor que faz isso de um cara, de um pai de santo, que quer que seja, que faça o mesmo em relação a trabalhos. O cara, para você ficar bem, eu vou ter que fazer um ebó aqui que vai custar 2.000, vai ter que comprar não sei o que, vou botar coisa pro santo. É a mesma porra, a mesma merda, cara. Mesma merda que eu digo no sentido de que é a mesma finalidade corrompida. Eu não estou criticando o candomblé, nem o pastor, no sentido de condenar a prática religiosa que eles escolheram, mas eu condeno a finalidade do ato. A finalidade é tirar dinheiro do outro, ainda que seja para fazer algo de bom para ele, mas é em troca de algo. Então isso é negócio, isso é serviço, isso não é religião. Sai fora, que isso não vale nada, isso é furada. Você tem que identificar aquele que realmente quer te ajudar e que quer
o teu bem, ele não vai te pedir nada não, de dinheiro não, ele vai te dar algo. É o cara que realmente quer que você ganhe, quer que você cresça, quer que você progrida. Ele não vai te tirar nada, você já tá fudido, cara. Então se esse cara diz que você tem que dar tudo, de bens materiais, tem que dar sacrifícios para receber sacrifícios. Cara, se você for nessa linha, você acredita que Deus precisa de R$1 teu, da comida que você tem na geladeira para você levar para lá, para dar para alguém, e você ficar sem para você dar aquilo para a igreja por uma causa maior. Que porra é essa? Você acredita que realmente, se Deus é teu pai amoroso, que é o teu bem, você acredita que Deus está querendo que você se foda para ajudar a igreja ou para ajudar um pai de santo a comprar um carro novo? Porra, é óbvio que não, cara. Então ninguém tem o poder de dizer para você o que você tem ou não que fazer para agradar o seu santo, para agradar o seu pastor. Nada disso, cara. Quem sabe de você é você. Se você procura fazer o bem, é um cara caridoso com as pessoas, é um cara humilde, maneiro, chega junto, tem o seu compromisso com a verdade, com o princípio da caridade, de ajudar o próximo, você está indo muito bem. E seja qual for a sua crença, vai dar certo. Não tem essa parada. Então, em relação a essa questão da comunicação, o que a gente constata, infelizmente, é que essa prática, que a gente até critica a pauta identitária, como ela invadiu, contaminou e está destruindo a política, né? Os princípios que estavam muito arraigados na esquerda, dos interesses sociais, dos interesses trabalhistas, do nacionalismo, eles praticamente foram destruídos por essa pauta identitária que sequestrou completamente a esquerda, a ponto da gente se envergonhar de se dizer de esquerda numa situação dessa. Então, isso também aconteceu dentro do campo religioso. A prova é que a gente não consegue se unir para formar um grupo mais forte, para lutar pela causa, para defender nossos interesses, para a gente ter nossas garantias. Então, a gente não consegue enfrentar porque a gente não investe em comunicação nem a milésima parte que os evangélicos neopentecostais investem no projeto de poder deles, tanto respaldado pelo investimento em educação, em comunicação, como também por grupos que têm interesse em interferir na projeção de determinadas religiões que são interessantes ao rentismo, ao capital financeiro. Eles também atuam nessas áreas. Então, o que a gente tem que levar em consideração é o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Assim, se formos pensar em relação ao que o Espiritismo tinha que fazer, eu, na minha humilde opinião, eu acho que o Espiritismo já passou da hora de separar o joio do trigo, de fazer realmente uma faxina e enxugar a sua pauta, a sua meta, aquilo que é aceito, o que não é aceito, o que pode ser aceito, o que não pode, e tinha que se fortalecer, assim como esses caras estão fazendo. A gente já era para ter emissoras de TV, já era para estar todo mundo unido, na verdade. Tanto o pessoal do Candomblé, quanto da Umbanda, quanto do Espiritismo, do Kardecismo. A questão é que, assim, é óbvio que você tem determinados critérios que você aceita ou não, um determinado tempo, para ser membro de uma federação, como chegou a ser criada em 1941. Existe hoje aí uma federação também, só que, é completamente corrompida nesse sentido. Tá tudo misturado, você não sabe mais o que é o que. Tem terreiro de Umbanda que diz que aqui se pratica Umbanda, quando você vai lá, ele tá matando bicho. Umbanda com matança de animais, assim, eu desconheço isso não existe. Então, o fato, pessoal, é que já era pra gente ter um templo maravilhoso, fantástico, gigantesco, semelhante ao que os caras fizeram lá da Universal. A gente tinha que ter um templo desse, com cada orixá gigante, com 10 metros de altura cada um, lindíssimo na porta, iluminado, bem feito, bonito. Bota a estátua lá do Kardec, bota a estátua do Zélio de Moraes,
bota do Ramatiz, bota desses segmentos todos. A gente tinha que, na verdade, enxugar essa pauta, achar um foco que faça com que a gente foque muito mais nossas semelhanças do que nossas diferenças. Se a gente conseguisse achar esse caminho, certamente a gente conseguiria uma grande adesão de centros espíritas, de Umbanda, alguns até do Candomblé. Eu não falo muito do Candomblé porque eu não conheço, então assim, eu fico com um certo receio de falar algo sobre, mas eu acho que tem que ser algo que esteja voltado realmente para a prática da caridade. Se não for, se o Candomblé não for por essa linha, então que fique de fora, porque para estar dentro tanto da Umbanda, pela sua essência, a essência da sua criação, que tem a ver com a prática da caridade. Só você ouviu o que o Zélio de Moraes fala sobre a finalidade da criação da Umbanda, já que foi ele que criou a Umbanda, então você tem que ouvir o cara que criou. Aí o cara, não, mas o acadêmico diz que o cara estudou não sei quantos anos, que isso aí vem desde a Lemúria, da época. Tá, daí, cara, se eu for por esse lado, eu vou por um livro que eu li, que eu tenho, que chama Umbanda Essa Desconhecida, que foi estudado por um alemão que estudou há quase 50 anos, a Umbanda, Roger Feldman, se não me engano. O cara diz que a Umbanda é mais antiga ainda, que vem da Atlântida, 850 mil anos atrás. Isso aí é o quê? O cara viveu lá para saber? Isso é um estudo, o cara disse, baseado nos astros, nas linhas que cruzam o universo. Bicho, tudo bem, eu respeito esse estudo do cara. Só que eu quero saber daquilo que foi comprovado, do que é empírico, do que eu vi, do que eu constatei. Eu não vi, que eu não era vivo nessa época, do Zélio de Moraes, em 1908. Mas eu soube da história. Então, assim, é aquela história. Mais uma vez, aquele que entra dizendo que estudou, que tem o diploma, que fez o curso. Gente, eu falo muitas vezes isso aqui, não achem em vocês que eu, assim como o Rubem, a gente é contra o acadêmico. Não, a gente é contra a carteirada. O uso de títulos acadêmicos, de diploma, para desqualificar os demais, para que os outros não possam participar do assunto. Não, eu posso participar do assunto, que eu estudei o assunto, e não tenho diploma, não tenho nem curso superior, mas eu tenho o direito de participar da conversa. Então a gente é contra essa coisa de carteirada, né? E de atacar o mensageiro para destruir a mensagem. A gente combate isso aí, a gente não gosta disso. Então nessa questão da comunicação é o que eu falo, a gente já era para ter um templo, né, gigantesco e um investimento maciço em comunicação, para passar para as pessoas um pouco do que é realmente a Umbanda, o Espiritismo, com a finalidade dessas religiões. O problema é que a gente tem tantos terreiros de Umbanda hoje em dia no Brasil, que eu já cheguei a conhecer alguns pais de santo que não sabem nem qual é a finalidade do seu próprio santo. Então, assim, o cara é médium, o cara sabe que tem uma missão e o cara vai ali e se doa para fazer um trabalho para evoluir como ser humano, como pessoa, e para que suas entidades espíritos que andam com ele também evoluam. É óbvio que para isso o propósito primordial tem que ser o da caridade, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Muitos centros até de Umbanda, assim como espíritas também, são até especializados na questão de cura, de cirurgias espirituais. Existem trabalhos fantásticos em relação a isso, feitos por por esses centros, que são muito respeitados, né? O Frei Luiz é o maior centro espírita da América Latina. Então, assim, você tem muita coisa que era para ser mostrada, que fica às escondidas. Enquanto os evangélicos mostram tudo, o que tem e até o que não tem, e usam e abusam da comunicação para crescer. E olha onde eles estão. Eles chegaram à presidência da República, só isso. Tem uma emissora de comunicação, tem vários programas de comunicação, de rádio, de TV, a porra toda. E o que a gente tem? O que os espíritas têm? O que nós temos? E muitas vezes ainda brigamos uns com os outros. É normal você ver, às vezes, o espírita, o kardecista com preconceito contra a Umbanda, o umbandista com preconceito contra o candomblé, o candomblé com preconceito contra a Umbanda. Cara, olha só, desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Depois a gente, num outro programa, fala um pouco mais sobre essa questão. Vamos trocando figurinhas aí. Depois manda nos comentários o que vocês acharem que não está de acordo, que eu falei errado, ou etc e tal. E se tiver algo para sugerir também para a gente falar sobre isso no próximo programa, a gente vai tocando o barco. Valeu, forte abraço
Muita paz, muita fé para todos.